minha recusa a admitir que essa trajetória dos séculos passados, elas tenham efeitos deletérios negativos agora, vem tal como você, e eu acho que isso é uma coisa que tem a ver com virtude, vem não porque eu sinta vergonha. Porque eu não posso sentir vergonha do passado escravagista, porque eu não vivi, eu tenho responsabilidade em relação a isso. Eu não sinto vergonha. É que não é justo que aquela condição, naquele momento, vitime pessoas que estejam nessa condição hoje porque elas tiveram essa trajetória que elas não escolheram. Se não foi escolha dele, agora vou voltar ao teu karma. Sim. Se não foi a escolha dele ser descendente de escravizados, é escolha minha que essa escolha que ele não pôde fazer não o afete negativamente agora, sendo dele parceiro, né, num projeto de luta que eu acho que caminha para algo dificílimo de estabelecer, que não é justo. E o que é justiça? Que é uma das virtudes, não é a justiça em si, mas é ser justo, né, uma pessoa justa. Você tem alguma ideia do que é uma pessoa justa? Eu sempre lembro daquela brincadeira que faziam, tinham coisas ímpares para serem divididas e ninguém conseguia fazer a divisão, então vamos chamar Deus para fazer a divisão, e que Deus disse assim, para você fica esse montão, para você fica sem nada. Exatamente. Essa é uma história sufi, É, a história né? dos islâmicos. Não é bom isso? É maravilhoso. Então, o que é a justiça? O que é ser uma pessoa justa? Eu digo mais adequação. Eu gosto muito de usar a palavra ser adequado às circunstâncias. O que é adequado nesta circunstância e neste momento? Eu não tenho padrões pré-estabelecidos que vai funcionar em qualquer lugar. E isso é um erro que as pessoas se prendem. Então, eu tenho um conceito de justiça e de ser justo, e eu tenho que me espremer e caber lá dentro. O que é adequado nesta circunstância? Neste momento, num caso específico. Por exemplo, a nossa Constituição diz que somos todos iguais perante a lei. Nós não somos iguais. Por que nós vamos tratar iguais as pessoas que são tão diferentes entre si? Você tem vários filhos, você não pode tratar todos iguais. As necessidades de cada um são muito específicas. Você não pode dar a mesma roupa do mesmo tamanho para os três, porque eles podem ser de tamanhos diferentes. E nós queremos dizer que ser justo é tratar todos de forma igual. Isso, para mim, é falso. O que é adequado a essa circunstância? Sim. Há uma diferenciação, você sabe, até na terminologia na área de educação, entre igualdade e equidade. Sim. Né? Porque a noção de igualdade, que é aquela que está na lei, é que você dá o mesmo tratamento às pessoas em função da fonte do direito. Equidade é você dar aquilo que é necessário de acordo com a necessidade. Isso. Né? Nesse sentido, acho que a noção de adequação ela é bem precisa. Eu acho que a noção de ser uma pessoa justa é aquela que não desequilibra, eu estou lidando aí de propósito com a palavra equilibrar, né? Não desequilibra a condição de existência em relação àquilo que é preciso fazer. Né? Por exemplo, uma pessoa justa é aquela que não é excludente, que não é segregacionista. Uma pessoa justa é aquela que não é tendenciosa no sentido de trazer para ela aquilo que não é correto apenas porque a beneficia. Uma pessoa justa é aquela que não produz vitimação. A noção de justiça ela é muito variada. Né? Aquilo que eu mais gosto aparece num dos salmos, né, da Bíblia hebraica, que até serviu de lema da campanha da fraternidade dos católicos um dia no Brasil, que eu acho maravilhoso. Que é uma frase que diz: justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. Você sabe e eu sei o que é paz. Né? Paz é quando você, né, não tem ausência de alimento adequado, quando você está em paz, viver em paz. Ter paz é quando não há distorções, não há colisões, não há exclusões. Quando você e eu temos escola adequada, moradia digna, trabalho que seja honroso, isso é paz. E o que é justiça? É todos terem paz. Né? Eu acho que a noção de justiça mais nítida que eu vejo está nessa direção. Justiça é todos terem paz. E paz é a recusa ou a impossibilidade de diminuição da dignidade das pessoas em relação à integridade da vida, em relação à integridade, né, daquilo que ela age. Eu acho ser justo um dos movimentos mais complexos como virtude.
né? Aham. Você citava pais, você é mãe, é avó, eu sou pai e avô. É difícil ser justo, mesmo com os filhos e filhas. Com os mais distantes é um pouco mais tranquilo, certo? Aham. Mas aqueles que estão no teu cotidiano, a Aham. noção de justiça é um pouco mais complexa. Quando você diz que não dá para tratar os filhos do mesmo modo, eu fiquei pensando, você fez isso? Você tem uma menina, Eu só tenho uma mas filha. você tem 2 netos. Tenho não tem? 2 bisnetos. Bisnetos. Tem, Tem 2 bisnetos. É. E, Como será, né? São muito pequenos agora, né? mas em tratá-los igual significa gostá-los do mesmo jeito. O gostar é uma coisa separada disso, né? O gostar é diferente. O amor e a ternura que pode sentir por todos é uma coisa, mas a necessidade de cada um é específica. Eu tenho, por exemplo, uma moça que me acompanha muito, ela tem 3 filhos. Um deles nasceu e ele tem bronquite, asma. Então ele sempre é aquele menino que ela precisa dizer, põe o casaco. Não fique molhado. Os outros não, podem ficar na lama, mas você não pode. E eu preciso cuidar deste um pouco diferente dos outros. A necessidade deste não é a mesma dos outros. A necessidade de alimentação, de afeto. Eu tenho uma irmã, minha irmã era uma pessoa que não gostava muito de, a branca, não gostava muito de beijo, abraço, de colinho. Eu gostava do colinho da mamãe. Então não é porque eu ficava mais no colo da minha mãe que ela gostasse mais de mim. Mas eu tinha essa necessidade de afeto físico que a minha irmã não tinha. E a tua irmã nunca disse isso não é justo. Ela sempre achou que não era, você é a queridinha da mamãe. É. Mas como a queridinha da mamãe? Eu sinto essa necessidade, esse prazer de estar perto com ela e de estar em contato físico com ela, que ela não sentia. Uhum. Mas não significa que a mãe ama menos porque não faz isto. Essa é a diferença. O olhar, o filho, vamos pensar, Caim e Abel, né? Sim. Eles têm inveja um do outro, né? Acabam, chega um determinado momento, você é o favorito do pai, você é o favorito da mãe, porque que gosta mais de você, porque tem mais afinidade. E tem. E não pode negar que tenha. Pode gostar de todos os filhos, mas tem alguns que a gente tem mais afinidade ou não, como amigos, como parceiros de trabalho, como pessoas que encontramos no mundo. Algumas a gente tem mais afinidade e é mais fácil de relacionar-se, e com outros é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Mas não é que tem uma preferência por, houve mais afinidade. E se há mais afinidade com uma pessoa, você sabe a necessidade dessa pessoa com mais clareza. O outro, que é mais retraído e mais fechado, você vai ter que descobrir que realmente o que essa pessoa precisa, porque ela não é capaz de se manifestar e dizer. E aquele outro fala. Então, não somos iguais. Nós somos capazes mais de definir a justiça por exclusão, Aham, né, do que por presença. Né? Quando eu digo isso não é justo, aham, né, eu sou capaz de caracterizar. aham, Né? Por exemplo, o privilégio não é justo. aham, Aliás, dentro da palavra privilégio está essa ideia, porque privilégio significa uma lei só para você. aham, Né? Como se tivesse uma lei só para você. Você Aham. não precisa fazer isso, você não precisa ficar na fila, você não precisa aguardar para receber, etc. Aham. Isso é privilégio, uma lei exclusiva. aham, Quando eu digo o privilégio não é justo, nós estamos apoiados no quê? Né? Quando eu digo o privilégio não é justo é porque se nós estamos numa sociedade de iguais, então não pode haver privilégio. Mas diz assim, não, mas não estamos numa sociedade de iguais. Ok, nós não estamos numa sociedade de iguais no sentido da história, da etnia, da cultura física, nós estamos numa sociedade de iguais perante a lei. Pois bem, o privilégio não é justo perante a lei. Mas ele não é justo ou ele não é legal? aham, Isto é, o privilégio ele é injusto ou é ilegal? aham, A legislação veda o privilégio. Ok, então ele é ilegal, mas é justo. O direito lida com justiça ou com lei. aham, Né? A gente sabe que nem tudo que está no direito está lidado com a ideia de justiça. aham. Né? É muito complexa essa ideia. Eu acho que a gente vai ter que explorar um pouco mais essa percepção, né, sobre o que é que impacta a noção do que é justo. O que é uma pessoa justa? Quem é o clássico exemplo do justo? Salomão. Aham. Ele era chamado homem sábio e por isso justo. Não necessariamente, se a gente lembrar que ele mandou matar o principal amigo dele, Urias, para ficar com a esposa dele, né, isso já coloca alguma Injustiça. de alguma divergência em relação a ele, ao Salomão. Mas independentemente disso, o que é ser justo? O que é ser justa? Quando eu digo assim, a monja é uma pessoa justa, significa o quê? Que ela não trata desigualmente, não age desigualmente, ela respeita a lei. Difícil, né? Vamos pensar de roupa justa. É. Aquilo que serve
perfeitamente. De novo, falar de adequado. Sim. Aquilo que serve, que encaixa, que está certo, que veste bem. Aquilo que não é justo, Tua mãe nunca falou, essa roupa está muito justa? muito justa não está bom. É. Ou pouco justo está muito largo. Aham. Se não está largo demais e não está apertado demais, está justo. Então está correto. E o que é ser correto? Qual é o caminho correto, que é o que o budismo vai falar? Existe um caminho correto. Qual é esse caminho? Como é que você percebe se está no caminho correto? E uma das coisas que se dá para o praticante dizer como é que você anda reto por uma estrada cheia de curvas. E a pessoa pode ficar meio perturbada com isso. Só existe um caminho. É fazer as curvas do caminho. Então, o que é ser justo? É dependendo das curvas do caminho. E não que eu sou justo, reto, correto, como uma coisa bitolada, fechada. Mas as possibilidades de improvisar no momento que acontece. É justo neste momento eu distribuir, por exemplo, essas empadinhas aqui, vou dar uma para cada um. Tem um que vai dizer, eu não como empadinha, mas não, eu sou justa, eu dou um para cada um, porque isso para mim é justiça. Será que isso é justiça? Será que é justo fazer isso? Ou vou privilegiar, como você diz? Vou dizer, não, você que está dialogando comigo, você que é professor, você que é pai dessa turma toda, são todas suas. E você faça o que quiser com ela. E aí eu vou dizer, será que ele é justo? Vou ficar olhando. Gostei da ideia de adequação, né? Porque eu faço uma distinção entre dividir e repartir. Aham. Há uma diferença de dividir as empadinhas que aqui temos e reparti-las. Aham. Né? Dividir significa pegar, tem 12 empadinhas, conta-se o número de pessoas e se passa o equivalente numérico, aritmético para cada pessoa. Aham. Repartir é multiplicar, Aham. é fazer com que haja de acordo com a necessidade. Aham. No livro com o Frei Beto que eu mencionei sobre a esperança, a gente faz uma conversa 1 hora, que eu gosto demais. Porque se fala em relação a Jesus de Nazaré, que lá, depois do Sermão da Montanha, que ele fez o milagre da multiplicação de pães e peixes. Né? E ali era uma coisa de justiça que eu vou chegar a ela pela conclusão da história. E uma coisa que a gente precisa lembrar é que, como diz o Frei Beto, e é verdade, Jesus não era um taumaturgo, um milagreiro, que fazia as coisas acontecerem. Né? Ele diz que Jesus era alguém que fazia com que as coisas fossem justas. Isso, Beto. Mas eu volto a um ponto. Quando se diz que Jesus multiplicou pães e peixes, a sensação que se dá, e a história não traz essa narrativa, mas é isso que vem no tempo, é que ele pegou os pães e os peixes e fez com que aparecessem uns outros tantos. E se você ler direito a história, o milagre está numa coisa maravilhosa, que tem a ver com generosidade, com justiça. Né? Termina ele o sermão, chama os discípulos e eles dizem, olha, o povo está com fome. Está com fome e está ficando irado. Né? A multidão está ali, ouvindo o sermão, é meio longo o sermão da montanha. Né? Ele diz, bom, o que a gente tem de comida aí? Né? E aí os discípulos dele dizem, a gente só tem alguns pães e 2 peixes. Aí ele faz o grande milagre, que agora vocês vão no meio da multidão, vejam o que cada um tem. E eles voltam com cestos e cestos de pães e peixes. E aí diz a história que eles repartem, todo mundo come e sobram cestos de pães e peixes. Qual era o milagre? O milagre era a partilha. O milagre não era chegar e fazer pão, virar mais pão. Era você fazer com que houvesse a partilha. Ora, a justiça é exatamente a condição de partilha. O adequado é aquilo que permite que pães e peixes se multipliquem e não se dividam. Né? Quando você partilha, você multiplica. Quando você divide, você diminui. Né? Não adianta, de fato, a tua razão é correta. Quando você diz, bom, a gente pega as empadinhas e passa pelo número de pessoas. Não, mas tem alguns que não comem, outros já comeram, outros não estão com fome. Outros, como o Pedro, comem 3 ou 4. Né? Portanto, isso significa que qual é o adequado? O adequado talvez fosse o lema anarquista. Agora vou introduzir na conversa uma coisa que pareceria estranha. O lema anarquista era de cada um de acordo com a sua capacidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. Olha que coisa equilibrada.
de cada um de acordo com a sua capacidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. Mesmo que eu não seja anarquista, eu acho que esse é um dos lemas mais bonitos para a gente pensar a noção de justiça. De cada um de acordo com a sua possibilidade e capacidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. Qual que é a encrenca? A minha necessidade pode ser diferente da sua. Da sua capacidade também de dar, né? Não tem importância. É. Aí diz, mas eu preciso de 3 calças em vez de uma. Bom, aí nós vamos entrar numa outra discussão que é sobre generosidade, né, sobre parcimônia, né, sobre simplicidade.